O Senhor, louvamos a Deus, podem sentar, louvamos a Deus por essa oportunidade, louvamos a Deus por esse momento de podermos estar juntos, quer de forma presencial, quer também de forma online, através das nossas plataformas digitais, para estudarmos a nossa lição de número 2, quando nós estamos estudando o tema geral, a justiça divina, e o subtema, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Hoje, a nossa lição número 2, tem como título o tema, Vem o Fim. O texto áureo diz, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel capítulo 7 e o versículo 22. A verdade prática da nossa lição diz, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. É função dele avisar, e nós já vimos isso muito bem na primeira lição. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, dos versículos 1 ao 10. Eu vou fazer a leitura, e os irmãos já conhecem, e basta que nós a acompanhemos. Podem ficar como estão. Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem, vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria, sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis que o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Os objetivos da nossa lição nos dizem, o primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Meus amados irmãos, quando nós lemos assim, logo de entrada, o texto de Ezequiel, a tendência nossa é por vezes imaginar que nós servimos a um Deus cruel e que Deus foi também cruel com o seu povo de Israel. Entretanto, nós vamos analisar nessa lição de hoje que a paciência de Deus se esgotara. E há quem diga, mas a paciência do Senhor Deus, que é eterno e bondoso, a paciência dele acaba. Deus é justo, plenamente justo, completamente justo e eternamente justo. Então ele, para cumprir a sua justiça, a bênção que ele prometeu, ele vai trazer, e o juízo que ele prometeu, ele também vai executar. Então dá a entender
E nós podemos entender isso lendo assim de primeira mão. Bom, Deus, a paciência dele acabou e entendemos que a terra de Israel estava pronta para receber o castigo através do iminente, do juízo próximo de Deus, que seria a destruição final de Jerusalém por Nabucodonosor. Ocorre que, desde a lei, desde os primeiros dias da lei, quando Deus instruiu o seu povo, ainda na caminhada do deserto, lá no Sinai, Deus deu todas as coordenadas ao povo. Deus disse o que era que o povo tinha que fazer, o que o povo não deveria fazer, mas Deus recomenda muito, fala muito contra a idolatria. E os mandamentos do Senhor, eles mostram logo de entrada essa questão da idolatria. Mas Israel, o povo de Deus, ele permaneceu no pecado da idolatria, da desobediência, da rebelião contra Deus. E Deus, enfaticamente, da mesma maneira que fez com a rebelde Samaria, também prometeu que faria com Judá. Ela seria levada para o cativeiro. Foi a maior luta do mundo, atravessar o deserto, milhões de pessoas morreram, podemos assim dizer, dentro do contingente que saiu do Egito, tomando os números das pessoas que saíram do Egito, tomando as pessoas que nasceram, pelo menos dos que foram contados, homens de guerra, 503.550, daqueles ali, é que somente Josué e Calebe escaparam, mas as crianças, as mulheres e outras pessoas entraram na terra prometida, porque nós já ouvimos muita gente boa dizer, de todos os que saíram do Egito, só 2 entraram, e eu vou repetir, apenas dos homens de guerra que foram contados 503.550, 603.550, daqueles 603.548 morreram, só 2 entraram na terra prometida. No capítulo 21 de 2 Reis, versículos 12 a 14, nós vamos encontrar que em torno de 100 anos antes do cativeiro, Deus já tinha avisado, e havia nesse profeta um comissionamento, uma missão, que era de anunciar a palavra de Deus, porque o profeta, ele tanto anuncia a vontade de Deus, como ele denuncia aqueles que estão ferindo a palavra de Deus e contrariando a vontade do Senhor. Então, dentro desse contexto que nós estudamos, o profeta também estava denunciando o pecado, e por conta do pecado, Deus trairia destruição. Nós podemos entender que ao longo da caminhada do povo de Israel, vou repetir, a idolatria era muito forte, e no capítulo 23 de Ezequiel, que nós vamos estudar ainda mais na frente, nós vamos encontrar que tanto a pérfida, a traidora Samaria, como Judá, ambas se contaminaram, e lá no capítulo 23 fala de Olá, Samaria, e Olibá, que é Judá. E nesse contexto de ser profeta de Deus, de anunciar a palavra de Deus, nós podemos entender claramente que não foi fácil ser profeta para o homem de Deus chamado Ezequiel. Nós vamos ver ao longo do livro coisas terríveis que aconteceram com ele, dias e mais dias, centenas de dias amarrado de um lado, cozinhando a sua alimentação com esterco, era para ser esterco humano, depois é que passou a ser esterco de vaca, para um homem que nunca se contaminou, que começou o seu ministério aos 30 anos, porque era a determinação lá do sacerdócio levítico, mas esse homem, ele experimentou coisas terríveis. E como nós precisamos contextualizar a lição, eu quero perguntar, é fácil ser profeta nos dias de hoje? Também não. As pessoas que pregam a palavra de Deus, as pessoas que anunciam todo o conselho de Deus, elas são tidas como ultrapassadas, pessoas ignorantes e pessoas que não estão antenadas com o que nós estamos vendo aí. Nesse caso,
tomando a profecia que se cumpriu, tomando todas as profecias, não somente de Ezequiel, mas todas as profecias que dentro do calendário profético estabelecido por Deus tem se cumprido até hoje, nós podemos fazer uma pergunta: será que Deus cumprirá em nossos dias, ou nas gerações que ainda estiverem aqui na terra, tudo que a sua palavra prediz? Será que o Deus que cumpriu até hoje tudo que ele tem falado, ele trará a julgamento, a juízo, esse mundo que se desvia, que se distancia de Deus e não conhece a palavra de Deus, não serve ao Senhor? Será que o fim vem de verdade? Será que nos dias vindouros haverá sim uma real destruição? Será que a igreja vai ser arrebatada e aqueles que não forem arrebatados irão perecer, se não, pelo menos na grande tribulação, tiverem a oportunidade ainda de se converterem? Eu posso dizer, textual e cabalmente, que Deus, da mesma maneira que cumpriu até hoje a sua palavra, por fidelidade ao que ele falou, ele vai cumprir. Naquele tempo o povo não acreditou em Deus, e da mesma maneira nós estamos vivendo hoje. Autoridades do povo, políticos de todos os matizes, de todas as confissões, zombando da soberania de Deus, zombando da igreja de Deus, a mídia zombando de Deus, criando fábulas acerca do que a palavra de Deus diz. Mas pior do que a mídia e daqueles que não conhecem a palavra de Deus, é que nós temos no contexto daqueles que se dizem cristãos, e até cristãos evangélicos, muitos que se aliam para desfazer da palavra de Deus, e alguns até estudiosos, eruditos, conhecedores profundos das línguas originais, dos costumes judaicos cristãos, eles estão pregando aí uma mudança, uma modernização na palavra de Deus. Só que isso não vem dos nossos dias. Paulo já enfrentou isso lá na igreja de Corinto. Era uma igreja onde o contexto filosófico prevalecia, e hoje, aquilo que tanto nós combatemos, por exemplo, nas décadas de 20, 30, 40, 50, o conhecimento, hoje, se nós não tivermos cuidado, nós vamos deixar de lado o discernimento do Espírito e partirmos apenas para o conhecimento como informação e sem trazê-lo para o crivo da palavra de Deus. Eu estou fazendo essa introdução porque nós vamos entrar rapidamente na lição e mostrar que a semelhança do que Deus falou por intermédio de Ezequiel, não somente para os quatro cantos, não somente para a terra de Israel, mas para os quatro cantos da terra, essa profecia tem uma amplitude cósmica, ou seja, é para o mundo inteiro, e ela também é escatológica. Quando diz que o fim vem não somente nos dias de Israel. Vivemos dias terríveis, os recortes de jornais e demais publicação do mundo inteiro revelam o crescimento desordenado de toda prática contrária à palavra de Deus. Então, com certeza, o juízo vindouro de Deus também se aplicará da mesma forma. Queridos irmãos, nós vivemos num tempo de confissões fragmentadas, divididas, de teologias distantes da palavra de Deus. Teologia é o conhecimento, é o estudo de Deus. Teologia não é pecado, teologia não esfria crente. A gente estuda teologia para errar menos, mas só que as pessoas estão dissociando, algumas delas, o conhecimento da realidade da palavra de Deus. Muitas pessoas estudiosas estão citando apenas teólogos de todas as crenças e estão esquecendo dessa palavra, dessa profecia que não falta. Então, a profecia de Ezequiel, no capítulo 7, ela é o desfecho do que está dos capítulos 4
até o capítulo 7º. Por exemplo, nos capítulos 4 e 5 de Ezequiel, já anuncia o cerco de Jerusalém, o julgamento de Judá, a fome na cidade e o destino do povo de Israel. No capítulo 6, fala sobre o juízo da terra, juízo nos lugares altos e a graça de Deus, aleluia, para com os remanescentes, mas também aponta as armas divinas da destruição, através de quem o fim viria e a destruição viria. Deus é misericordioso? Sim. Deus é gracioso? Sim. Deus, Ele tem prazer na misericórdia, como está escrito em Miqueias 7,18? Sim. Mas Deus traz diante de todos nós, como trouxe diante dos caminhos do povo de Israel, os seus feitos, os seus pecados, e isso levou aquele povo a julgamento. Nós estamos vivendo dias complicados, e isso é um contexto que faz com que nós estejamos vigilantes e atentos. No capítulo 7º, que nós estamos chegando, dos versículos de 1 a 9, mostra a catástrofe que foi anunciada, e dos versículos 10 ao 21, a calamidade em si. Então, o objetivo principal da profecia de Ezequiel é dizer: o fim vem. Para nós, o objetivo do alerta principal da palavra de Deus é dizer que Jesus está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Eu me converti em 1971 e as pessoas diziam: ele vai voltar. Só que eu continuo crendo que ele vai voltar, porque na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 4, a eles já perguntaram no primeiro século: onde está a esperança da sua vinda? E o apóstolo continua descrevendo, diz que Deus, Ele não retarda a sua promessa, Ele quer que os homens venham ao pleno arrependimento e conhecimento da verdade. Deus é misericordioso. E também nos dias do profeta Ezequiel, naquele contexto daquele povo rebelde de Judá, havia um ditado que dizia: prolonga-se o tempo e não se cumpre a visão. Prolonga-se o tempo e a profecia não se cumpre. Era um ditado daqueles dias. Eles diziam isso: prolonga-se o tempo, e cadê o resultado da visão? Prolonga-se o tempo, e cadê o cumprimento da profecia? Mas chegou o momento em que Deus levantou o profeta, falou diretamente com ele, não foi mais visão. Ele diz com autoridade, com convicção: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o fim vem. Aleluia. Então Deus levantou Ezequiel para desmentir esse provérbio e afirmar que não mais os dias se prolongaria, e naquele contexto a visão se cumpriria. Vou voltar para o arrebatamento da igreja. Muitos, relativizando a profecia, relativizando o poder da palavra de Deus, relativizando o que está acontecendo no mundo, o próprio avanço da ciência e o conhecimento, há quem diga: não, se acreditava naquilo no tempo da desinformação, se acreditava naquilo no tempo que nós não tínhamos conhecimento, pois com conhecimento, com informação, com multiplicação da ciência, melhor ainda, esses céus um dia se rasgarão e Jesus Cristo cumprirá aquilo que Ele disse. Da mesma maneira Ele vai voltar. Então, meus amados irmãos, Ezequiel está mostrando: o fim vem. E cadê a misericórdia de Deus? Ele já teve séculos e mais séculos Deus tolerando a impiedade do povo. O povo se arrependia. Por exemplo, no livro de Juízes, nós vamos encontrar uma coisa cíclica. A cada espaço de tempo, quando o povo se voltava para o Senhor, Deus levantava um juiz, abençoava o povo, libertava do jugo. Quando o povo se distanciava de Deus, vinha uma nação, oprimia o povo, fazia o povo sofrer. O povo se arrependia outra vez e Deus vinha ao socorro. Esse povo que entrou na terra, conforme Juízes capítulo 2,
versículos 10 a 12, a primeira e a segunda geração, enquanto Josué e os seus contemporâneos estavam vivos, eles serviram ao Senhor, mas depois eles começaram a servir aos deuses, e as suas crianças, ou seja, a terceira geração, não conhecia mais o Senhor. E meus queridos irmãos, há uma estatística que diz que a terceira geração se perde. E eu tenho orado há muitos anos pelos meus netos. Eu nem tinha neto ainda, meus filhos ainda eram adolescentes, e eu já orava por eles, e colocava os meus netos diante do Senhor. E uma vez uma pessoa disse: irmão Daniel, o senhor tem netos? Eu disse: ainda não, mas eu já estou trazendo os meus netos diante do Senhor, para que essa estatística não se cumpra na minha vida, nem na vida de todos os nossos internautas, nem dos nossos irmãos, nem na igreja do Senhor. A primeira geração é do Senhor, a segunda é do Senhor, a terceira é do Senhor, e tantas quantas gerações vierem, essas gerações nós vamos gerar diante do Senhor, e elas permanecerão servindo ao Senhor. A iminência do fim desmancha a ilusão do povo. Eles diziam: não, Deus é paciente, Deus é longânimo, mas a iminência do fim, anunciada por Ezequiel, fez com que aquela vida de qualquer jeito, de qualquer modo que o povo levasse, fosse interrompida. Aquela vida passasse e as pessoas começassem a observar a palavra de Deus. No versículo 9 da nossa lição diz: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. E no versículo 7º, no versículo 8º, o anterior diz: agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti. O livro de Ezequiel tem outras referências sobre furor, muitas outras referências, por exemplo, 9:8, 14:19, 20, capítulo 20, versículo 8, capítulo 20, versículo 13, capítulo 20, versículo 21, e outras referências. Mas o livro de Ezequiel não é o furor. Além do furor, tem também, e nós vamos estudar isso mais na frente, a restauração. A partir do capítulo 36, depois nós vamos ter ali a construção do novo templo. Isso é assunto para outras lições. Mas o que é interessante aqui é mostrar que Jerusalém ainda não tinha sido totalmente destruída. Por conta disso, eles estavam dizendo: prolonguem-se os dias, como eu li, prolonga-se o tempo, e a visão não se cumprirá. Meus amados irmãos, nós vivemos dias semelhantes. Nós vivemos dias onde os opositores da igreja, eu quero abrir esse parênteses sem problema nenhum, se levantaram para perseguir a igreja, e muitos dos nossos irmãos, e tantos quantos possam me ouvir, estão dizendo: isso não vai acontecer. Meus amados irmãos, há 18 anos, a Venezuela não era do jeito que é. Há alguns anos, a Nicarágua não era do jeito que está. E eu e você, nós precisamos prestar atenção ao que diz a palavra de Deus, porque Deus cumprirá a sua palavra mediante escolha daquilo que nós fizermos. O mal sobre mal, numa linguagem que viria para destruir, a linguagem mais apropriada é desastre sobre desastre. Tinha resquícios em Jerusalém? Tinha população? Tinha muita gente? Tinha vida? Tinha, mas o povo estava debaixo da palavra de Deus, que dizia: o fim vem. E o fim veio. Israel foi um povo abençoado com o Senhor bondoso. Ele foi abençoado com o propósito de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de mostrar às outras nações, conforme Êxodo 19, 1 e 6, uma nação sacerdotal.
Deus escolheu Israel como nação sacerdotal para proclamar quem era o Senhor, mas Israel recebeu terra fértil e recebeu bênçãos de Deus, mas o povo, ele se distanciou do Senhor, como eu já falei. Então, num primeiro momento, Deus castigou aquele povo na terra, permitindo que as nações inimigas invadissem. Mas agora, aquela terra que custou tão caro, aquela terra que custou tantas vidas, aquela terra que custou tantas guerras, aquela terra que lá no capítulo 6 do livro de Êxodo, o Senhor prometeu dar a Israel, tirar o povo com braço forte lá do Egito, aquela terra agora seria esvaziada. O povo que foi para lá era quem iria sair para o cativeiro. Já tinha acontecido com o cativeiro assírio, quando o povo de Israel de Samaria foi para o cativeiro assírio, e agora era o povo de Judá quem iria. E eu pergunto, nós somos profetas nessa geração, sim ou não? Sim. O profeta, ele é um porta-voz, ele é aquele que transmite a uma pessoa, a um grupo, a mensagem de Deus. O profeta é o intérprete da palavra de Deus. Assim como Ezequiel transmitiu e interpretou, não com a sua mente, mas com o coração quebrantado e voltado para o Senhor, aquilo que Deus queria que acontecesse, que Deus queria que o povo fizesse. Ezequiel não interpretou os acontecimentos à sua volta de uma maneira relativista, ele interpretou seguindo o princípio da palavra de Deus. Por quê? Porque o profeta vê e entende a vontade de Deus como Ele a quer que seja cumprida. E ele foi um homem que, obediente e com muita fidelidade, ele recebeu a mensagem de Deus e transmitiu. Profeta convicto, profeta firme, profeta que tinha identidade com o Senhor. Ele disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Hoje nós estamos vivendo dias complicados. Chega uma pessoa, não sou contra cantor, não sou contra pregador, eu sou contra essa postura. Tem 500 pessoas no culto, 1000 pessoas no culto, aí o pregador diz: hoje eu vim aqui só para te dizer. Eu vim aqui só para te dizer. Para dizer a quem no meio de tanta gente? Deus tem sabedoria suficiente para discernir, para entender com quem Ele está falando? Então, às vezes, a gente pode estar brincando, e Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus que fala e o seu povo entende. E Ezequiel agora foi levantado para trazer a palavra com veemência, com força, e as coisas aconteceram, porque agora chegou. Assim diz o Senhor. A palavra que procede de Deus, ela não confunde. Me lembrei de uma história rápida de um pastor, eu o ouvi contando essa história aqui. Ele trabalhava num determinado lugar, passou 7 dias perdidos no meio da floresta, e quando ele chegou em casa, a esposa dele, com pena dele, com dó dele, a nossa linguagem aqui no Nordeste, quando ele adormeceu, foi para debaixo da cama e disse: meu servo, o teu tempo aqui findou, chegou o momento de tu ires embora daqui, teu ministério aqui acabou. E aquele homem foi vindo a mensagem da esposa, aí disse: Senhor, eu te agradeço, porque eu conheço a tua voz, e também conheço a voz da minha esposa. Mas o profeta, ele foi levantado, mas o povo de Israel, ele achava que não, porque nas disciplinas anteriores, que Deus mostrou misericórdia, basta ler o livro de Juízes, eles achavam que Deus iria poupá-los outra vez, mas por causa da maldade de Manassés e da ruindade do seu reino, Deus disse: vocês vão para o cativeiro também, vocês vão para o cativeiro também. Deus não poupou, o fim vem. Por isso que nós precisamos contextualizar a lição e contextualizar o conteúdo bíblico. Por exemplo, na parte do Atalaia, diz: se você não avisar e aquela pessoa morreu, eu vou requerer essa alma de ti. Eu quero perguntar a todos os nossos internautas: quem de nós tem condições de pagar por uma alma, por uma vida? Por minhas negligências é outra coisa, mas ali era um contexto do Atalaia que foi levantado para avisar o povo de Judá. Tem uma conotação para os dias de hoje? Sim, nós precisamos avisar, nós precisamos
dizer a todas as pessoas. Como já vimos, a profecia era para todo o território de Israel, e essa profecia, também já falei, ela tinha conotação cósmica e escatológica. É para agora, dizia o profeta, é agora. A palavra hebraica tá, ressalta a iminência, a proximidade. Não significa logo, mas significa proximidade, iminência. A gente diz, o Senhor pode voltar a qualquer momento, a vinda dele é iminente, mas não significa agora, mas que ele pode voltar agora também pode, ele é soberano. Chegou a hora para o povo de Israel do acerto de contas, através de uma ação contínua de Deus. Eis que um só mal vem, 7:5, letra B. Eis que vem, 7:6, letra B. Vem a tua sentença, 7A, 7:7A, 7:7 a parte A. Eis aqui o dia, eis que vem. Meus amados irmãos, o profeta viu, Jeremias profetizou, o Abacuque, mas agora chegou. E Deus fala conosco através dessa palavra, porque, em outras palavras, Deus estava dizendo àquele profeta, agora chegou, agora eu vou fazer mesmo, porque Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Vou repetir, Miqueias 7:18 diz que Deus tem prazer na misericórdia, um coração contrito que se aproxima dele, mas aí o povo se tornou ainda mais rebelde. Ezequiel foi usado dessa maneira, porque o livro do profeta Ezequiel, ele é muito preciso na cronologia, nas datas, e muitos estudiosos, por conta da cronologia e das datas, daqueles eventos, por exemplo, o livro de Ezequiel tem cerca de 13 eventos, dizendo exatamente o ano que aconteceu. Ele diz exatamente o ano que aconteceu. Por exemplo, 41 diz, no ano 573, 10 do primeiro mês do ano tal. Em 32:17 diz, no ano 585, no 15º dia do mês do ano 12. Então, Ezequiel foi preciso, Ezequiel sabia o que estava dizendo, porque ele tinha recebido de Deus. O fim vem, o fim vem. Dizia o profeta, o sentido dessa expressão no hebraico, ket significa fim, destruição, ruína, morte. No hebraico também a ket significa o fim, refere-se ao contexto do julgamento. Então, muitas vezes, nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, que pertencemos à nova aliança, nós queremos aliviar o peso das palavras de Deus. Tem até um hino que diz, vem com o peso da tua glória. Se nós pudéssemos imaginar o peso da glória de Deus, nós ponderaríamos algumas vezes, antes de cantar, vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Então, às vezes nós queremos aliviar as palavras que foram anunciadas pelo Senhor, mas o que não aconteceu imediatamente foi meramente misericórdia e tolerância de Deus. Essas expressões repetidas, o fim vem, são 9 vezes que essas expressões aparecem. Veio o fim vem, o fim veio, vem o fim, que aparece nesse contexto de Ezequiel 7, de 1 a 9, tanto na língua hebraica e principalmente na língua grega, enfatiza um alerta, é uma ênfase daquilo que Deus quer fazer. Deus está ali mostrando, olha, vou usar a linguagem humana, minha paciência esgotou, já falei de muitas maneiras, mas agora vai chegar. Então, mostra essas repetições que Deus está alertando o seu povo, chamando a atenção do povo, para que o povo buscasse a reconciliação e o arrependimento. E esse fato, vou repetir, deve nos despertar para a vinda do Senhor. Da mesma maneira como Deus usou os seus profetas durante séculos para alertar o seu povo,
quanto à fidelidade da lei de Moisés, desde lá o Monte Sinai, que o povo vinha pecando, transgredindo e dizendo: prolonga-se o tempo e a visão não se cumpre, prolonga-se o tempo e o juízo não vem. Chegou o momento. Meus amados irmãos, estou me lembrando agora de um texto que diz, Provérbios 29, e o versículo 1, acho que é, Provérbios capítulo 29 e o verso 1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. E nós vivemos uma geração que precisa atentar, ouvir para a palavra de Deus e atentar para o que Deus está falando. A repetição da sentença, no item 3 do segundo tópico, nós já vimos no primeiro tópico. Deus declara o seu propósito de disciplinar Israel para fazer com que o povo tivesse uma compreensão melhor do próprio Deus, melhor de quem é o Senhor. O capítulo 36 e o verso 16 de 2 Crônicas, parece até uma brincadeira nós encontrarmos na palavra de Deus um texto com essa severidade, mas 36 de 2 Crônicas e o versículo 16 diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais remédio. Não tem mais remédio algum. Chega o momento. Não sabemos até quando a paciência de Deus tolerará, suportará a promiscuidade dessa geração, o erro dessa geração, a zombaria dessa geração. E eu me permito dizer, procurando temor ainda mais intenso para o meu coração, que muitas vezes dentro da igreja, dentro do nosso arraial, nós estamos vendo coisas parecidas. Por quê? Porque a relativização moral, porque diz não, porque a pós-modernidade relativizou tudo, acabou com a verdade absoluta. E meus amados irmãos, nós embarcamos parcialmente nessa. Antigamente, uma pessoa pecava, cometia um pecado, estou falando de pecado mesmo, contra os princípios da palavra de Deus. Aí dizia: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Aí hoje, chega uma pessoa e conta os pecados mais escabrosos que podem acontecer. Quando nós ouvimos aquilo, isso é relativo, coisa do nosso tempo, está acontecendo. Nós precisamos ser cuidados, porque o que é pecado já está escrito na Bíblia. E o povo de Israel fez ouvido de mercador. O povo de Israel não estava nem aí para o que Deus estava dizendo. Os opressores se levantavam, as pessoas que perseguiam as viúvas, os pobres, se levantavam. E ninguém dizia nada. Juízes dando sentenças, está escrito na Bíblia Sagrada, dando sentenças injustas, oprimindo, trazendo ainda mais peso a quem tanto já sofria. Os sacerdotes alertavam os reis, principalmente os reis do palácio, os profetas palacianos, aqueles que estavam a serviço do rei. Alguns alertavam, outros ficavam calados, mas chegou o dia que Deus levantou um profeta para estabelecer a sua vontade. E eu digo hoje aqui, com convicção no meu espírito e confiança na palavra de Deus, a igreja vai se levantar, de fato e de verdade, como coluna e firmeza da verdade, para dizer a esse mundo o que é que esse mundo deve fazer. Doa quem doer. Agora há pouco, uma igreja bem próxima de nós, não posso dizer o nome porque não devo, um pregador ali se expressou de maneira inadequada, se expressou corretamente dentro do princípio da Bíblia, mas ele fez lá uns trejeitos de modo inadequado, e aquilo ali caiu na mão da justiça. A justiça chamou o representante da igreja, é aqui próxima de nós essa igreja, chamou os representantes da igreja, e a igreja, pasmem os senhores,
que estão aí nas nossas plataformas digitais, ela teve que assinar um TAC. O que é TAC? Termo de ajuste de conduta, descredenciando, desqualificando tudo o que o pregador tinha falado e dizendo que aquela não era a prática dela. Sabe por que fez isso? Porque ia para a cadeia, o responsável. Pois eu digo agora, olhando para tudo e todos, alto e bom som, eu não teria me retratado. Eu não teria me retratado, porque a retratação foi contra essa palavra, foi contra o princípio dessa palavra. E esse dia, se nós não tivermos cuidado, vai chegar mais depressa do que nós podemos imaginar. Já floresceu a vara. É a última parte sobre o inimigo. Já floresceu a vara. Ou seja, tudo que o Senhor falou agora se concretizou, o tempo chegou, não tem mais jeito, Judá. Vão invadir, vão levar os príncipes, vão levar os melhores que tem aqui na terra, e, repetindo o que está no texto bíblico, o povo pobre, o povo sem nenhuma projeção, vai ficar aí para trabalhar na terra, depois vão receber, como fizeram lá na parte de Israel, pessoas de outros reinos com costumes diferentes, para ensinar o povo. Como eles não sabiam ensinar, Deus levantou leões para destruir, e tiveram que trazer sacerdotes do cativeiro assírio para ensinar o povo. Meus amados irmãos, o tempo chegou, veio a tua palavra, Senhor, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. E essas pessoas, no caso lá, Nabucodonosor, não foi piedosa, ele não foi piedoso com Israel, ele foi levantado para levar para o cativeiro, para trazer juízo, mas ele excedeu os limites daquilo que Deus tinha determinado. Ele reverdeceu, ele foi rigoroso na sua soberba, ele se engrandeceu demais. A arrogância e o desprezo de Israel contribuíram para receber essa punição justa. Israel já tinha sido chicoteado pelo rei da Assíria, lá em Samaria. Os filhos de Israel do reino do norte sofreram, e agora, por analogia, por igual modo, Judá sofreu com o azorrague, com o chicote da Babilônia. E Lucas, no capítulo 13, tem dizendo: se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A sentença vem, o fim vem, e cabe a nós, num sobreaviso, permanecermos servindo ao Senhor. A violência já cresce, ou seja, do jeito que a violência cresceu, a vara da iniquidade lá, através de Nabucodonosor, como instrumento de vingança, foi uma realidade. Nós podemos estar próximos de tempos complicados. É tempo de união, é tempo de comunhão, é tempo de oração, é tempo de fidelidade à palavra de Deus. Como eu já disse, Nabucodonosor extrapolou os seus limites, está escrito na palavra de Deus. Ele extrapolou, mas por conta da sua soberba, que extrapolou o limite que Deus estava falando, que Deus falou quando diz: reverdeceu a tua soberba, o fim também veio. Está escrito segundo Crônicas, e também está escrito no próprio livro do profeta Jeremias, capítulo 52, versículo 34, e os versículos 55 e 56. E no capítulo 51 do livro do profeta Jeremias, tem uma sentença contra a Babilônia, muito interessante. Jeremias capítulo 51, versículos 9 e 10. Assim nos diz o texto da palavra de Deus: queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Paralelamente, da mesma maneira, do mesmo modo, a igreja do Senhor, ela pode passar por algumas perseguições. Lá em Pedro, no texto que nós fizemos aqui numa leitura oficial,
depois de haver despadecido um pouco. 1 Pedro 5:10, o Senhor mesmo, que nos chamou para a sua eterna glória, Ele nos fortalecerá, Ele nos confirmará, nos fortificará e nos conduzirá em triunfo. Deus vai fazer isso com a igreja. Agora o mundo que despreza a igreja, que ignora a igreja, que zomba da igreja, que chicoteia a igreja, que zomba do Senhor da igreja, esse mundo passará por uma situação que não tem mais cura. Não iremos falar sobre Nabucodonosor, não iremos falar sobre a Babilônia, e aqui nós queremos encerrar a nossa participação nesse estudo da lição de número 2, orando por todos os nossos internautas. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela porção da tua palavra, que foi falada, que foi estudada nesta tarde, e tomamos, Senhor, a vida de cada um dos nossos internautas, que cada um seja, Senhor, abençoado ainda mais por Ti, que cada um consiga guardar no seu coração, na sua mente, o conteúdo dessa lição, e que possamos, apercebidos, com discernimento espiritual, entendermos o momento, o contexto que nós estamos vivendo, e ativarmos a nossa sensibilidade espiritual, dependermos ainda mais do Teu Espírito, e olharmos somente para Ti, porque não sabemos quando o Senhor virá, mas sabemos que o Senhor virá, e nos levará, para que onde o Senhor esteja, nós estejamos também. Que a bênção de Deus, a copiosa, poderosa e forte, repouse sobre cada um, no nome de Jesus.